Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, aqui só é nossa opinião. E por o segundo vídeo, vamos falar de Copa do Mundo, que tá chegando, né? Daqui a 2 mesinhos. O que vocês me dizem? Sim, Tão tá animado? chegando. A Copa do Mundo tá chegando, a gente já tá entrando em clima de Copa. Tão animado? Animado. É. E bom, como vocês podem ver no título, né? Vai ser nossos palpites que eu digo. A gente vai cavar. Obviamente vai ter discordância entre um grupo e outro, né? Mas vamos tentar dar nossa opinião sincera de quem vai passar em cada grupo, considerando só o primeiro e segundo colocado. Tá certo que esse novo regulamento da Copa do Mundo estabelece que os 8 melhores terceiros vão passar, né? Mas a gente não vai considerar os terceiros colocados porque os terceiros são o resto. E é isso. Muita fusão. Aí ia ser muita confusão. Então... o que a gente poderia fazer é dar um chute, talvez, terceiro colocado, mas a gente tá com preguiça, a gente resolveu fazer só os dois Se primeiros. vocês quiserem, se eventualmente vocês quiserem, deixe nos comentários que a gente faz os 8 terceiros melhores colocados. Isso, perfeito. Faz um aí. vídeo à parte daí, se vocês quiserem. Isso aí. Vamos então começar? Vamos. Os nossos Isso. palpites. Aí. Primeiro grupo. Temos México, África do Sul, Coreia do Sul e Tcheca. Tchequia, mas enfim, Tchequia. é o grupo é o grupo de um dos donos da casa, né, de um dos anfitriões da Copa do Mundo, que foi colocado já no grupo A, é o México. Quem começa dando os palpites aqui? Pode começar. Vai lá, né? vai Então lá. tá, meus palpites nesse grupo A, que tem México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia. Bom, eu acho que o México, jogando em casa, como o México, as melhores campanhas do México até agora, que foram chegar até as quartas de final, foram jogando em casa nas outras Copas do Mundo que ele sediou, em 70 e 86, eu acho que o México, com a ajuda da torcida, vai acabar passando em primeiro lugar no grupo A. E em segundo lugar, é um pouco difícil, né? Um grupo aberto até. Se tem África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia. Eu não sei como é que tá a atual geração da Tchequia, mas conseguiu eliminar a Dinamarca e chegar à Copa do Mundo. Não sei como está a atual geração da África do Sul. A África do Sul não joga a Copa desde 2010, quando sediou. Então, como a Coreia do Sul está bastante frequente em Copa do Mundo, inclusive passou... deu trabalho nas últimas Copas, né? Ganhou da Alemanha, apesar de ter sido eliminado na fase de grupos. Passou em segundo lugar, ganhou de Portugal, né, na última Copa do Mundo. Caiu só para o Brasil nas oitavas. Eu acho que a Coreia do Sul vai acabar passando em segundo lugar junto com o México. Beleza, essa é a opinião do nosso querido Alemão. E tu, Martin? Eu acho que Cinzela. passa. Eu acho que passa também o México e a Coreia do Sul. Nessa ordem aí também. Eu acho que o México passa em primeiro e a Coreia do Sul é favorita para passar em segundo. Beleza, na minha opinião, eu vou seguir os dois aqui, né? Pra mim, quem passa é México em primeiro e Coreia do Sul em segundo. Então, nesse primeiro grupo, todo mundo de acordo. com os mesmos, todos de acordo. Exatamente. Claro que é um grupo aberto, pode acontecer que acabe acontecer alguma zebra. Pode E a acontecer. gente, Exatamente. Por e a exemplo, gente pode acabar errando. Não, eu, por exemplo, fico em dúvida entre a Coreia do Sul e a África do Sul, né? Mas por conta dos últimos anos, eu decidi, eu acabei optando pela Coreia do Sul. Talvez, que nem o alemão disse, é um grupo aberto. Talvez a Coreia do Sul consiga se classificar em terceiro e a África do Sul em segundo. Pode acontecer. Pode ser que o México seja eliminado. Pode. Não, a gente, né, estamos sujeitos a surpresas. Né? Que nem eu disse no começo do vídeo. É palpite. Sim. Meio que chute. Com base no nosso conhecimento sobre Futebol de seleções, né, no caso. Isso. E o que a gente viu na questão das eliminatórias, da competição, Eurocopa, Copa América que teve, né, no caso. Beleza. Vamos pro próximo grupo, Vai pro grupo B. O segundo grupo, o grupo B, tem Canadá, outra seleção, outro país sede, Isso. a Bósnia, o Catar e a Suíça. Bom, posso começar ou vocês querem começar agora? Pode começar. Então, o grupo B, a gente tem aí outro dono da casa, como o Manolo falou. A gente tem a surpresa da Bósnia, né, que acabou se classificando no lugar da Itália. Eu confesso que daquela chave da Itália, o que eu menos ia
o que eu menos achava é que era a Bósnia chegar na Copa do Mundo, mas enfim, acabou surpreendendo a todos nós. O Catar, que sediou a última Copa, está na segunda Copa, e a Suíça, que já é figurinha carimbada em Copas do Mundo. O que eu acho que vai acontecer nesse grupo B, garotos? A Suíça, como a Suíça está sempre frequente em Copas do Mundo, é uma seleção que vai meio que apenas... O importante é competir. Vai para a Copa do Mundo, passa de fase de grupo, só que sempre morre nas oitavas de final, assim como o México. Eu acho que a Suíça, de novo, por ser frequente em Copa do Mundo, a Suíça vai passar em primeiro lugar, inclusive. É outro grupo que está aberto, mas eu acho que a Suíça passa em primeiro por ser regular em Copas do Mundo. Em segundo lugar, por ter uma geração interessante e por ser um dos donos da casa, né, um dos países sedes, eu acho que o Canadá vai passar em segundo lugar. Eu acho que passa a Suíça em primeiro e o Canadá em segundo. A Suíça tem, nas últimas Copas, como o alemão disse, ela tem conseguido passar na fase de grupos. E, enfim, a Suíça é uma seleção que costuma dar trabalho ali na fase de grupos. Acho que passa em primeiro e o Catar em segundo. Bom, na minha opinião, eu também vou seguir Tá tudo unânime aqui. Os dois aqui, que nem o grupo A, né? No grupo B eu também acho que passa a Suíça em primeiro e Canadá em segundo, por ser um dos donos da casa. E, porém, eu quero fazer uma observação com a Bósnia, que eu acho que a Bósnia é uma seleção que pode surpreender. Também eu acho que duas seleções podem surpreender. Uma delas é a Bósnia, a outra eu falo quando entrar no grupo dela, né? Já que você mencionou a Bósnia, eu posso falar também que por ter surpreendido a todos nós, ter se classificado na chave da Itália, eu acho que a Bósnia talvez possa surpreender, pode acabar incomodando o Canadá, mas eu acho que a Bósnia pode ser um dos terceiros colocados. O Catar, meio que, apesar de ser um grupo aberto, eu acho que o Catar vai ser um saco de pancadas nesse grupo. Eu também concordo com... Pode ser. Pode ser que a Bósnia passe em terceiro também, mas daí isso é assunto para outro possível vídeo. Isso aí. O grupo C é o grupo do Brasil. O grupo do... Brasil! Da seleção maior campeã da Copa do Mundo. Isso aí. Bom, temos Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Eu acho que o Brasil passa em primeiro, né? Enfim, o Brasil tá no grupo, não está no grupo tecnicamente difícil, né? E o Marrocos passa em segundo, porque a seleção do Marrocos é boa, né? Apesar de que a seleção da Escócia tem bons jogadores. Tem bons jogadores, tem melhorado aí, né, recentemente. Mas eu acho que o Marrocos passa em segundo. Eu acho que esses são os meus palpites do grupo C. Tá, os meus palpites, eu concordo com o Marti. Eu acho que o Brasil passa em primeiro e o Marrocos em segundo. Porém, também eu ficaria em dúvida em relação à Escócia, mas eu acredito que o Marrocos, hoje em dia, a seleção tem mais seleção do que tem maiores jogadores do que a seleção da Escócia. Bom, enfim, vamos para a nossa primeira discordância. Eu não mudo os classificados, eu ainda acho que vai passar esses dois, só que pela geração que o Marrocos tem hoje em dia, por ter surpreendido a todos nós, ter chegado em quarto lugar na última Copa do Mundo, tá certo que muda algumas coisas em 4 anos, inclusive o técnico. Eu acho que o Marrocos vai passar em primeiro lugar desse grupo, né, até pela geração que está tendo, pela última campanha que tem, por ter chegado na final da Copa Africana de Nações, agora no início desse ano, apesar de ter sido realizado no próprio Marrocos. Então eu acho que o Marrocos vai passar em primeiro, também muito por causa da atual fase da seleção brasileira, que não vem jogando um bom futebol, melhorou um pouquinho no jogo contra a Croácia, mas ainda assim não vem bem. Eu acho que vai passar Marrocos em primeiro, Brasil em segundo. A Escócia, apesar de ter voltado para a Copa do Mundo depois de... Esqueci, acho que 28 anos, né? Que a última vez foi em 1998. Né? Foi aniversário do Brasil, inclusive, né? Apesar do... foi aniversário do Brasil também, na última Copa que disputou. Apesar da Escócia ter melhorado, ter passado pela Dinamarca, voltado à Copa do Mundo, eu ainda acho que a Escócia não tem força suficiente, apesar de alguns bons jogadores, para incomodar Brasil e Marrocos. Mas assim, a seleção brasileira tem que tomar um pouquinho de cuidado com a Escócia para não ser surpreendido. Beleza, vamos continuar aqui. Grupo D. O terceiro país sede, né? Grupo dos Estados Unidos, que tem Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Bom, eu vou começar. Eu acho que desses grupos, que é outro grupo aberto, que tem mais um país sede, eu acho que desses grupos abertos, eu acho que pode ser talvez o que mais seja aberto, mais disputado.
né? Mas eu coloquei de palpites para passar em primeiro a Turquia, voltando também a uma Copa do Mundo depois de muito tempo, depois de 24 anos. A última vez foi em 2002, quando ficou em terceiro. Eu acho que vai a Turquia e o Paraguai em segundo. O Paraguai, até a Copa América, ele estava basicamente jogando o mesmo futebol, até pior que a seleção brasileira. Veio o Gustavo Alfaro, melhorou a seleção do Paraguai, conseguiu fazer com que o Paraguai voltasse a disputar uma Copa do Mundo, que a última vez tinha sido 2010. Eu acho que o Paraguai, pelo futebol que tem jogado, né, com o Gustavo Alfaro, eu acho que o Paraguai pode passar em segundo. Beleza. Eu acho que os Estados Unidos passam em primeiro, devido a essa nova geração de jogadores. Eles têm melhorado, tipo, na última Copa do Mundo eles foram até as oitavas de final. E o Paraguai passa em segundo, devido, né, também melhorou bastante aí, tanto que conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, né, algo que não aconteceu desde 2010, e fez uma boa eliminatória também da América do Sul, né? Bom, sobre os meus palpites, eu acho que é o primeiro grupo até então que houve uma discordância tripla. Porque o alemão disse que a Turquia passa em primeiro e o Paraguai passa em segundo. O Martin falou que é os Estados Unidos e o Paraguai. Eu vou falar que a Turquia passa em primeiro, para mim, por causa da ótima geração turca que tem. Que está muito boa, no caso. É uma seleção muito competitiva. E do grupo eu acho que é a qual talvez mais se sobressaia. E eu coloquei o segundo lugar no grupo vai ser o dos Estados Unidos, porque eu acredito que os Estados Unidos vai estar jogando em casa e ele pode se classificar, porque eu acho muito difícil os Estados Unidos, sendo um dos países sede, sendo necessariamente o principal país sede, não se classificar. Agora, se ele se classifica em segundo ou terceiro, não sei. Eu aposto que ele se classifica em segundo e talvez o Paraguai pegue uma terceira posição. Eu acho que os Estados Unidos passam em terceiro. E uma coisa que eu percebi é que o nosso querido Márcio não acredita tanto na geração turca. Mas tudo bem, é a opinião dele, vamos respeitar. A Turquia passa em terceiro. Mas... Vamos pro próximo grupo. O grupo E. O grupo E, que tem Alemanha, a poderosa seleção de Curaçao. Olha só, hein? Costa do Marfim e Equador. Curaçao vai surpreender. Curaçao é uma das estreantes dessa Copa do Mundo. Seleção que fica no Caribe, seleção da CONCACAF. Se eu não me engano, é o país que o menor país que vai participar de É o menor país do mundo que vai disputar uma Copa do Mundo, superando a Islândia em 2018. E acho que também o país com a menor população a disputar uma Copa do Mundo. Exatamente. Para mim, passa em primeiro a Alemanha, sem comentários em relação à Alemanha. E o segundo colocado passa o Equador, que fez uma excelente eliminatória. Se eu não me engano, terminou em terceiro, né? Acho que foi segundo até. Terminou em segundo só atrás da Argentina. Terminou em segundo ou terceiro. Sim, o Equador fez uma boa eliminatória. Eliminatória sul-americana, é por isso que essas duas seleções para mim vão passar. Eu vou seguir, eu acho que a Alemanha passa em primeiro, né? Porque tipo, a Alemanha, né, tem bons jogadores, enfim. E acho que não vai ter muito trabalho aí no grupo. E o Equador passa em segundo, justamente por isso, porque tá numa fase boa. Bom, eu deixei para você agora no final, porque eu vou falar mais. A Alemanha, apesar de nas últimas duas Copas do Mundo terem caído na fase de grupos, nesse grupo de agora de 2026, querendo ou não, é um grupo um pouco mais fácil em relação a 2018 e 2022. Né? Tá certo que foi vergonhoso ter sido eliminado em 18 e 22, mas eu acho que esse grupo é muito mais fácil que os outros dois que ela teve nas duas últimas Copas. Até pela geração também que está tendo, está renovando seus jogadores, renovou aquela seleção campeã em 2014. Em segundo lugar vai passar o Equador, porque o Equador, como a gente já mencionou aqui, fez uma boa eliminatórias, né, na América do Sul, ficou só atrás da Argentina. Está sendo treinado pelo argentino BKC, que, pelo que eu já vi também em alguns outros canais do YouTube, tem uma boa defesa, né? O Equador é um time que toma poucos gols, então por isso que eu acho que o Equador vai passar em segundo. Eu acho que o Equador talvez perca somente para a Alemanha, mas se for perder não vai ser de muito. Bom, agora o grupo F, né? Vamos falar. O grupo F tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Eu acho que passa a Holanda em primeiro e o Japão passa em segundo, porque entra aquela questão da fase boa, né? O Japão está numa fase legal, está com jogadores bons
E é isso. Bom, na minha opinião, no grupo F, o Japão passa em primeiro pela excelente fase, né, que o Japão vem passando, também os excelentes jogadores que tem, né, hoje em dia, e também pela questão que o Japão diz que até 2050 quer ganhar uma Copa do Mundo, né? Então... Não, mas entre se falar e realmente acontecer... vamos ver. Eu não duvido, até lá tem bastante tempo, né? Até 2050. Mas eu aposto no Japão mais pelo futebol que eles estão apresentando hoje em dia, né? No caso. E segundo colocado, eu coloquei a Holanda, que ainda não é a maior vice Da Copa do Mundo. da Copa do Mundo. Então eu acho que ela passa em segundo. Os meus palpites pro grupo F. Não discordo dos meus amigos, eu acho que pela geração que está tendo agora o Japão, ganhando de seleção brasileira, de virada, ganhando da Inglaterra, que ganhou agora na data FIFA de março. De um monte de seleção. Ganhou de um monte de seleção. Em 2023 acho que ganhou até da Alemanha, ganhou de um monte de seleções. Eu acho que o Japão passa em primeiro. E em segundo lugar, apesar da campanha vexatória que a Suécia fez nas eliminatórias, pelo que jogou na repescagem, principalmente com o Gyökeres, né, pela geração que tem Gyökeres, principalmente, que marcou 3 gols em um dos jogos da repescagem, eu acho que a Suécia pode surpreender a Holanda e acabar ficando em segundo, e acho que a Holanda pode ficar em terceiro, mas isso é uma opinião minha. Se a Holanda se classificar em segundo no lugar da Suécia, não vou achar ruim, até porque eu concordo com meus amigos que eu acho que a Suécia não deveria estar jogando a Copa do Mundo pela campanha que fez as eliminatórias, né? Enfim, para mim, Japão em primeiro e Suécia em segundo, a Holanda vai passar em terceiro. Vamos partir para o grupo G agora. É um grupo composto por Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Bom, o grupo G, eu acho que a Bélgica, apesar de ter terminado o fim da ótima geração belga, né, na última Copa do Mundo, eu acho que a Bélgica vai passar em primeiro lugar desse grupo, apesar de estar renovando sua geração, porque é um grupo que é de boas, não vai ter assim muitos candidatos a incomodar a Bélgica. E aí, em segundo lugar, eu acredito que está em aberto, né? Mas pela participação das últimas Copas do Mundo, por ser frequente, né? E também por incomodar, o Irã, se for realmente confirmado que o Irã vai jogar a Copa do Mundo, né? Que tem essa indecisão por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio. Se o Irã for realmente para a Copa do Mundo, eu acho que o Irã vai passar em segundo lugar. Bom, eu vou seguir concordar com a opinião do alemão. Eu também acho que a Bélgica vai passar em primeiro, mesmo com a geração belga a fase deles já ter passado, né? Já ter passado a fase da geração belga. E o segundo colocado fica em dúvida entre o Egito e o Irã. Eu acho que vai ser um grupo bem disputado para a segunda colocação. Eu ainda acredito que o Irã vai passar. Claro, ele ainda não foi confirmado definitivamente, né? Mas eu acredito que se ele participar, ele vai passar junto com a Bélgica, né? Em segundo lugar. Então, eu acho que passa a Bélgica em primeiro. A Bélgica é uma seleção bastante forte dentro do seu grupo. E continua forte também, na verdade, apesar da geração belga ter acabado, enfim. Mas eu acho que a Bélgica passa em primeiro e em segundo passa o Egito, né? Devido ao Salah, claro que não depende só dele, mas é um grande fator, né? Um grande peso aí que pode contar com que o Egito passe em segundo. O próximo grupo é o grupo H, que tem uma das seleções favoritas dessa Copa do Mundo, que é a Espanha, juntamente com o Cabo Verde, que é uma estreante, né? Mais uma seleção estreante, a Arábia Saudita e o Uruguai. Alemão, quer começar? Então, como o Manolo já falou, a Espanha muito provavelmente vai passar em primeiro no grupo, porque é uma geração forte que vem da Espanha. Para mim, é a principal candidata ao título da Copa do Mundo, junto com a França. E é isso, acho que a Espanha passa em primeiro lugar no grupo, não é um grupo que vai trazer complicações para a Espanha, então acho que a Espanha passa em primeiro. Em segundo lugar, quem vai passar para mim vai ser o Uruguai. Apesar do Uruguai, nesses últimos meses, últimos jogos, tá tropeçando bastante, né? Começou depois da Copa América, ainda acho que o Uruguai vai passar em segundo lugar, que tem jogadores como a Arrascaeta e outros jogadores que podem ajudar o Uruguai, né, a passar em segundo lugar no grupo, mas ainda assim o Uruguai tem que ficar esperto justamente por causa desses tropeços. Martin, qual é a tua opinião?
Então, eu acho que passa a Espanha primeiro, né? Também concordo que a Espanha é uma das fortes candidatas ao título da Copa do Mundo, né? E então, assim, na minha opinião, passa a Espanha e o Uruguai passa em segundo, né? Apesar de ter tido um declínio, né? no desempenho, enfim, dos resultados, eu acho que o Uruguai ainda passa em segundo. Bom, no meu caso eu vou dar um pouco uma divergir dos dois, né, no caso, que eu também acho que a Espanha ela vai passar, porém no começo do vídeo a gente estava falando do grupo B, eu disse que a Bósnia é uma surpresa e ia ter outra surpresa que eu acredito que vai ser a Arábia Saudita, pela questão de a seleção do Uruguai estar numa queda, né, no caso, não vem atualmente apresentando um bom futebol, e a Arábia Saudita daqui a 8 anos vai sediar uma Copa, então eu acredito que seja uma preparação para a Arábia Saudita querer ir bem nessa Copa de 2026. Bom, falando agora sobre o grupo I, que tem outra grande favorita, que é a França, o Senegal, o Iraque e a Noruega. Martin? Então, do grupo I, eu acho que passa a França. Assim como a Espanha, a França é uma das fortes candidatas também ao título, né, da Copa do Mundo. E passa a França em primeiro e Senegal passa em segundo. Eu até ficar em dúvida entre Senegal e Noruega, né, que a Noruega está com bons jogadores aí também. Mas eu acho que o Senegal, né, na minha opinião, vai acabar passando em segundo. Bom, na minha opinião, eu acho que com certeza a França passa em primeiro. Ela é uma das grandes, se não a grande favorita da Copa do Mundo de 2026. E a segunda, quem vai ficar em segundo vai ser a Noruega, pelo fato de ela estar com uma geração boa, né? A gente vê grandes jogadores jogando nas principais ligas do mundo, então eu ficaria com uma dúvida entre Noruega e Senegal, porém mesmo o Senegal ter ganhado a Copa de Nações Africanas no começo do ano, eu acredito que Noruega ainda se sobressai um pouco mais em relação à seleção de Senegal. A minha opinião acaba sendo a mesma que o nosso querido Manolo. O grupo I é o nosso grupo da morte, entre aspas. A França, que tem uma geração boa, que dá até com jogadores que dá para formar até 3 seleções boas, né? Formar time A, B e C para disputar a Copa do Mundo. Eu acho que a França, favorita junto com a Espanha para ganhar a Copa do Mundo, acho que a França passa em primeiro no seu grupo. E aí, o segundo lugar fica entre Noruega e Senegal. Aí é até um crime, mas enfim, foi sorteado assim, então vai ter que ser assim. Senegal ganhou agora a Copa Africana das Nações em cima do Marrocos, ganhando a final em cima do Marrocos, né, a final sendo lá na casa do Marrocos, que deu toda aquela polêmica. Se fosse outros tempos, outros anos, eu acho que Senegal muito provavelmente passaria em segundo. Só que o problema é que a Noruega tá com uma ótima... O problema para Senegal é que a Noruega está com uma ótima geração, com Haaland, com Odegaard, entre outros jogadores bons. E aí eu acho que a Noruega vai acabar passando em segundo, mas espero muito que a Senegal passe em terceiro. Vai ser um crime se Senegal morrer na fase de grupos. Mas eu acho que a Noruega passa em segundo porque Noruega, além de botar a Itália para repescagem, claro que a Itália não... Já é a terceira Copa do Mundo que está fora, está renovando sua seleção, mas a Noruega está com uma ótima geração. Inclusive foi a seleção europeia que mais fez gols nessas eliminatórias. Tudo bem que tinha umas seleções fracas, mas que grupo das eliminatórias europeias que não tem uma seleção fraca que vira saco de pancadas? Verdade. Então, isso não para mim não é uma desculpa. A Noruega foi a seleção europeia que fez mais gols nessas eliminatórias. Então acho que a Noruega, pelo seu poderio ofensivo, vai acabar passando em segundo lugar. Mas espero muito que França em primeiro, Noruega em segundo e Senegal em terceiro acabem passando, os 3. E o Iraque, voltando para uma Copa do Mundo depois de 40 anos, vai acabar indo só para passear mesmo. Para conhecer o Mickey. Isso. O próximo grupo é o grupo J, o grupo dos nossos queridos vizinhos aqui, os germanos, né? Que tem, como eu já disse, Argentina, né? Os germanos, Argélia, Áustria e Jordânia.
Bom, começando pelos palpites, posso dar Pode começar. palpite, né? Pode. Eu acredito que a Argentina vai passar em primeiro com folga. É um grupo muito fácil, digamos assim, para a seleção que a Argentina tem hoje. E a segunda colocada, eu fiquei muito na dúvida entre a Áustria e a Argélia. Porém, para dar o meu palpite, eu me baseei muito na questão de a Argélia eu já ter visto em uma Copa do Mundo. A Áustria, a última vez que ela foi para uma Copa do Mundo foi na de 98. Então, a gente não é nem nascido. Sim. Então, por isso que eu estou apostando na Argélia como a segunda colocação do grupo J. Enfim, Não? no grupo J, como o nosso querido Manolo falou, muito provavelmente a Argentina vai passar em primeiro lugar no seu grupo, é a atual campeã do mundo. Apesar de ter trocado alguns jogadores, mantém no geral a mesma base que ganhou a última Copa do Mundo, mantém o mesmo técnico, ainda tem o Lionel Messi jogando no time. É um grupo fácil, então, apesar de ter decaído um pouco, a Argentina muito provavelmente vai passar em primeiro lugar do seu grupo. E aí, de segundo lugar, tem aquela dúvida entre a Áustria e a Argélia. Minha opinião vai diferente do Emanuel, do segundo lugar do grupo. Realmente, a gente não viu a Áustria jogar uma Copa do Mundo. A Argélia a gente já viu jogar, principalmente a Copa ali de 2014, onde deu trabalho para a Alemanha. Só que, obviamente, a geração argelina foi se modificando, até que fizeram uma campanha interessante na Copa Africana. Mas a Áustria, ela veio com uma ótima geração também. A Áustria acabou surpreendendo um pouco na Eurocopa, estava num grupo com Holanda e França, deu trabalho para as duas, acabou passando em primeiro lugar do seu grupo, que foi uma surpresa. Tudo bem que depois caiu logo nas oitavas de final para a Turquia, que também está com uma ótima geração, mas eu ainda acho que a Áustria, pela geração que tem, acho que a Áustria vai passar em segundo lugar. Mas a Argélia pode ficar ali em terceiro lugar e tentar beliscar uma vaguinha dos melhores terceiros colocados. E aí a Jordânia é outra estreante na Copa do Mundo, a gente não sabe como que joga, como que ela veio. Então, eu acho que a Argentina passa em primeiro, né, por conta do time, é uma seleção forte, né, apesar de ter mudado alguns jogadores, mas como o Alemão disse, tipo, a base continua a mesma. Tem um técnico bom também, né, que é o Scaloni. E então, assim, eu acho que a Argentina passa em primeiro e a Áustria passa em segundo. Né, mesmo, tipo, a última Copa do Mundo que ela disputou foi em 98, mas eu acredito que enfim, tem a seleção, que tem a time para passar em segundo no grupo. Agora, partindo para o penúltimo grupo, o grupo K, o grupo do nosso querido Papai Kiss, né? O grupo de Portugal, onde tem, além de Portugal, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Então, o Congo que está voltando para uma Copa do Mundo depois de muito tempo, a primeira e única vez foi em 1974, e o Uzbequistão, que é outra estreante nessa Copa do Mundo. Bom, esse grupo não tem muito o que a gente discordar, eu acho que pelo que eu vi, ambos concordaram com quem vai passar no grupo e até mesmo com as posições. Portugal, pela ótima geração que vem tendo, vai acabar passando em primeiro lugar no grupo. A última Copa do Cristiano Ronaldo, ele vai estar no grupo, ele quer ganhar essa Copa do Mundo. Então acho que Portugal vai passar em primeiro. Eles ganharam, inclusive, a última Liga das Nações em cima da Espanha, que é uma das favoritas para essa Copa. Então acho que Portugal vem forte, vai passar em primeiro lugar no grupo. Em segundo vai passar a Colômbia. A Colômbia voltando para a Copa do Mundo, né, depois de ter ficado fora em 22. A Colômbia tem uma ótima geração e acho que não vai ter Congo ou Uzbequistão que vai fazer com que a Colômbia fique fora. Então acho que a Colômbia vai passar em segundo lugar nesse grupo. Bom, eu concordo com o Alemão, eu acho que aqui vai ser unânime, né? Sim. Os palpites desse grupo. Portugal, eu acho que é outra seleção que vai sobrar dentro dos grupos, porque tem o Cristiano Ronaldo e, além disso, tem uma seleção muito forte o time, né? O conjunto da obra. E o segundo vai ser a Colômbia, mesmo a Colômbia não sendo a Colômbia que a gente viu em 2014, 18 e tal, a Colômbia ainda é uma seleção que tem representatividade, né, no futebol, aqui no futebol sul-americano. Então eu acredito que esses dois vão passar. O Congo e o Uzbequistão,
vão ir passear. Talvez uma das duas seleções belisque uma terceira colocação, mas isso não vem ao caso, né, no caso. Eu acho que mais o Congo que tem mais chance de pegar o terceiro lugar pelo que eles têm de jogadores. Eu ia Mas, falar que o Congo eu acho que teria mais chance que o Uzbequistão. Então começa a ter o palpite aí. Vamos lá. Bom, eu acho que Portugal passa em primeiro, né? É uma seleção bastante forte, tem jogadores bons, enfim. E a Colômbia passa em segundo, né? A Colômbia passa em segundo também, mas é uma seleção muito boa, né? Eu acho que dentre Portugal, no grupo que tem Portugal, Colômbia, né? República Democrática do Congo e Uzbequistão, a Colômbia consegue passar em segundo, né? É a seleção mais forte depois de Portugal, na minha opinião. Partindo para o último grupo, né? Finalmente, né? O grupo L, 12 grupos não é fácil, 48 seleções. É a maior Copa do Mundo. Mas vamos ver. Grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá. Quais são os teus palpites, Martin? Então, eu acho que passa a Inglaterra, né, em primeiro. A Inglaterra é uma seleção forte também, uma das seleções fortes aí que a gente vai ter. E, enfim, uma forte seleção da Europa. E em termos de seleções, realmente é uma das mais fortes. E também Croácia, né? A Croácia não está com a mesma força, a mesma intensidade da Copa do Mundo de 2018, de 2022, mas eu acredito que passa em segundo lugar, né? Que no grupo dela, né? Enfim, ela é a mais forte junto com a Inglaterra. Então, enfim, por isso que eu acho que passa a Inglaterra primeiro e a Croácia em segundo. Bom, os meus palpites são... Eu acho que também esse grupo vai ser unânime aqui, né? Porque eu também concordo que a Inglaterra passa em primeiro pela questão... Querendo ou não, a Inglaterra sempre teve bons jogadores, sempre teve uma seleção forte, competitiva. E é o caso da Croácia, que muitas pessoas menosprezam por ser a Croácia, mas a gente não pode esquecer que em 2018 eles foram vice e em 2022 ficaram em terceiro lugar. Então, é isso. E em relação a Gana e Panamá, eu acho que as duas seleções não teriam time suficiente para chegar ao nível de Croácia e Inglaterra. Então elas só vão lá passear. Só comentando que Gana demitiu o treinador aí, né? Recentemente, não sei se foi ontem, se foi hoje, né? A gente está gravando aqui no dia 14 de abril. Gana demitiu recentemente seu treinador. Então vamos ver quem que vai vir, né? Qual o próximo nome que vai vir. De repente, Gana pode pegar um terceiro lugar, né? Talvez, vamos ver. Sim. Enfim, para encerrar, na minha opinião, vai ser a mesma que os meus amigos. Inglaterra, apesar de ser a seleção que tem ótimos jogadores, mas que não ganha títulos, a Inglaterra tem uma ótima geração atualmente, trocou de técnico, saiu o Gareth Southgate, entrou o alemão Thomas Tuchel, inclusive deu uma polêmica por ser um alemão treinando na seleção da Inglaterra, né, dos rivais. Foi vice das duas últimas Euros. Acho que a Inglaterra vai vir forte, vai passar em primeiro. Em segundo lugar vai passar a Croácia. A Croácia, apesar de estar renovando sua seleção, em 2018 surpreendeu a chegar na final da Copa do Mundo, eliminando a própria Inglaterra. Em 2022 novamente surpreendeu, eliminou o Brasil e terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo. Então acho que a Croácia, ainda liderados por Luka Modric, ainda tem condições para chegar no mata-mata, vai passar em segundo lugar no grupo. A gente estava comentando isso, o Márcio acabou de nos lembrar que Gana, acho que por causa dos resultados agora resultados negativos agora no mês de março, na última data FIFA, acabou mandando embora seu treinador. E aí não sabemos quem que vai vir treinar a Gana. Mas eu acho que Gana vai conseguir ser melhor que o Panamá, talvez conquiste uma vaga ali entre os melhores terceiros colocados, mas vamos esperar para ver. Só uma outra coisa, um adendo. Marrocos também, apesar de estar com uma ótima geração, eu acreditar que Marrocos vai passar em primeiro no grupo do Brasil. Marrocos também acabou trocando de treinador, não sei se foi demitido ou se ele pediu para sair, mas assim como aconteceu em 2022, Marrocos trocando de treinador há poucos meses antes da Copa do Mundo. Se dessa vez vai dar certo, não sabemos. Bom, os palpites foram dados, lá ele. E você aí que está assistindo a gente,
quais são os seus palpites? Primeiro, segundo de cada grupo. Quem vocês acham que vai ser o grande campeão? Vocês acham que o Brasil tem chance de ser campeão, mesmo passando por esse ciclo conturbado que teve? Deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar o like, divulgar para o amigo, divulga para pai, mãe, tio, avô, cachorro. Irmão, cachorro. Divulga para todo mundo que vocês quiserem. E é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. E também deixe sugestões nos comentários aí de próximos vídeos que a gente pode estar trazendo, né? A gente teve algumas ideias, mas como é o segundo vídeo, a gente está começando, a gente quer a contribuição de vocês aí de casa que estão assistindo para trazer temas interessantes no caso, né? E acho que é isso. Tem alguém tem alguma só coisa? mais uma coisa. Deixe nos comentários aí os seus palpites também de primeiro e segundo colocado de cada grupo. Dependendo, a gente pode ver para fazer os palpites de quem vai passar em terceiro lugar no grupo, os 8 melhores. Se vocês quiserem, né, deixem nos comentários se vocês quiserem um vídeo dos 8 melhores terceiros colocados. E também podemos ver para fazer os palpites do mata-mata da Copa do Mundo, qual vai avançar da competição. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto.